Lucas 17. A primeira parte que fala aí, fala sobre os tropeços. O que são esses tropeços? São os escândalos, não é? E a gente vê que Jesus, ele fala com seus discípulos assim, é inevitável que venha escândalos. A gente está num mundo difícil, então é inevitável, tá? A gente não consegue evitar que aconteça. Mas o que ele diz aí? Mas ai do homem pelo qual eles vêm. Vocês estão vendo esse ai aí? Esse ai, ele é utilizado, se a gente for observar, ele é utilizado para pessoas que estão fora do aprisco, não dentro do aprisco, fora do aprisco, fora do rebanho. E esse ai é usado para quê? Olha, se a gente for lá em Lucas 22, 22, onde Jesus, ele institui a ceia do Senhor. Eu vou ler aqui, tá? Fala assim, porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem está sendo traído. Então esse ai, Jesus fala assim com muita dor no coração, porque é para aquelas pessoas que estão fora. Judas estava lá, dentro dos discípulos, mas ele não fazia parte do corpo de Cristo. Ele traiu Jesus. Eu estou com uma tradução mais atualizada hoje. É 22 que a senhora disse, né? 22. Pode ler? Pode. Porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado, mas ai daquele que, sabe a mesma coisa, no intermédio que fez está sendo traído. Não, mas é. Então este ai, ele é usado então para a pessoa, não lembra da cidade de Corazim? Que era a cidade que Jesus pregou lá, mas o povo não quis. Então, ai de Corazim. Então, toda vez que tiver esse ai, é uma dor no coração. É uma parábola, né? Não, é uma dor no coração. Porque essas pessoas estão fora do rebanho. Bom, aí o que Jesus está querendo dizer aqui? Olha, melhor fora que se ele pendurasse ao pescoço, quer dizer, esse tropeço, esse escândalo, por isso que a gente tem que fugir das aparências. Por isso que Jesus fala, é inevitável que venham os escândalos. Os escândalos vêm por quê? Porque às vezes a gente confunde um pouco as coisas. Então a gente tem que fugir das aparências. Porque o negócio é pesado, olha aí. Melhor fora que se ele pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar. E vai no mar, professor. E vai ter fundo, né? E do que fazer tropeçar um destes pequeninos. Quando fala pequeninos aqui, não são crianças, não. São os iniciantes na fé, tá? Então, se a gente vê que o que a gente está fazendo vai fazer com que o irmão tropece, não vamos fazer, Porque aí ele fala mais na frente, ele vai falar a questão da fé, a gente vai chegar lá. Mas aí que nós não sejamos pegos nesta lista dos ais, Bom, a outra passagem seguindo aí é de um assunto que faz parte da vida da gente. Quantas vezes se deve perdoar ao irmão? Quantas vezes? 70 vezes 7. Dá quanto? 490. Você vai ficar contando? Não. Então, o que significa isso? Que é ilimitado, é sem limite. Toda vez que pedir perdão, tem que perdoar. Não é? Mas aí, olha só, o primeiro verbo que tem em versículo 3 diz o quê? Acautelar significa tomem cuidado. Tomem cuidado. Por quê? Porque a nossa vida relacional, ela vai ter atritos. Não é? É a mesma coisa, olha, nós temos 5 dedos na mesma mão e eles são diferentes. Então a gente vai ter atrito, a gente vai ter conflito com as pessoas. Vamos ter. Mas o que Jesus diz aqui? Tenham cuidado. Tenham cuidado porque isso significa que você tem que ser humilde. Você não pode ser impulsivo. Sabe aquelas pessoas que às vezes um carro bate no outro assim, a pessoa já sai do carro assim, A pessoa não precisa de tanto, não é? Eu acho que as coisas não acontecem de acordo com o que a gente imagina, mas a gente tem que ter cuidado. Então a
gente tem que ter humildade. E aí Jesus fala assim, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Vocês estão vendo que várias vezes a gente encontra essa palavra repreender aí, né? Jesus repreendeu os malignos, né, daquele homem. Jesus repreendeu o mar. Para cada um tem um significado. Esse repreender aqui não é discutir. Não é você chegar a discutir. Porque a palavra dura, ela suscita a ira. Mas a palavra branda desvia o furor. A gente tem que lembrar disso. Então não é discutir. É você conversar. Você conversa. Se ele arrepender, você perdoa. Se não, Perdoa a mesma coisa? não é? Agora, o silêncio não é significado de perdão. Por quê? O silêncio, ele alimenta o quê? O ressentimento. O que significa ressentimento? Sentir de novo. Sentir de novo. A pessoa reflete muito sobre isso. É fácil isso? Não, não é fácil, gente. Não é fácil. A gente vai ver daqui a pouco que os discípulos estão lá ouvindo. Estão ouvindo, né? E outra coisa, a gente tem que, nesse repreender, essa questão é um confronto que a gente tem com a pessoa, mas é conversa, não é discussão. E aí Jesus fala, se por 7 vezes no dia pecar contra ti, 7 vezes vier contigo dizendo estou arrependido, perdoa. Então a gente tem que perdoar. O perdão é ilimitado, né? Aí os discípulos falam para Jesus assim, então, olha, eu achei interessante. Olha o versículo 5. Então, disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Ou seja, o perdão não é uma coisa natural. Não é. Ele precisa de força que vem do Senhor. Né? Ele precisa de fé. E força que vem do Senhor. Porque é difícil. É difícil, Porque gente. Não é fácil. Né? Às vezes a dor no coração, a pessoa fica ela quando eu estou falando aqui para vocês, primeiro eu falo para mim, tá? Eu estou ensinando aqui, mas primeiro eu falo para mim. Não é fácil. Não é fácil. Não é. Mas aí, Jesus, ele fala o seguinte, ó, se tiverdes fé como um grão de mostarda, ou seja, eu já falei que antes, né? O grão de mostarda é a menor semente, mas ela é uma semente pequenininha, mas ela dá uma árvore enorme. Então ele falou assim, cuidado com a soberba espiritual. Às vezes você está achando que você está com aquela fé forte, fé robusta, né? Não tem muita fé para fazer isso, para fazer aquilo. Cuidado com a soberba espiritual. É isso que Jesus está falando aqui. Sentir autossuficiente. É, autossuficiente. A gente tem que ter cuidado com isso. Aí Jesus conta uma parábola. Sempre que Jesus quer ensinar alguma coisa, ele conta uma parábola. E aí ele contou a parábola do servo inútil. Esse servo inútil, ele manda o seu empregado estar lá, no campo lá. Ele manda o empregado fazer as coisas, fazer o almoço para ele, põe lá na mesa, mas fala assim, eu vou comer primeiro, depois você come. O chefe, o patrão vai agradecer o servo? Não agradece. Por quê? Porque ele está fazendo o que ele tem que fazer. Não é? Então é obrigação. Vocês já imaginaram numa instituição que tem os secretários lá e tudo, se toda hora o chefe for lá agradecer, obrigada que você respondeu. Não, a gente agradece por educação, né, gente? Mas não é aquela obrigação, porque a pessoa tem obrigação, está dentro dos requisitos do trabalho dela. Ele é empregado. Mas o que Jesus quis dizer isso? Né? Significa que o patrão é ruim? Não, o que Jesus disse aqui? Que a gente, se a gente fizer o melhor da gente, ainda nós somos considerados servos inúteis. Por quê? Porque o que vai não é a questão da obrigação, do dever. É se você está fazendo com gratidão e amor. É o coração. É o coração. Entendeu? Eu escutei uma vez uma história que eu acho que dá para ilustrar isso daqui. Existia um servo, um escravo, que ele era muito bom de serviço. Muito bom de serviço. E aí muitas pessoas, muitos fazendeiros queriam pegar esse escravo para ele. O Paulo, né? Aí o que eles resolveram fazer? Um leilão. Leilão do escravo. Escravo top. Aí fizeram o leilão. Aí o mais rico lá deu o maior lance, ficou com o escravo. Aí pôs o escravo dentro da carruagem, que parou a carruagem em frente, né? Pegou o escravo, colocou lá dentro, deu alimento para ele, trocou a roupa dele, deu um dinheiro para ele, aí afastou. Quando foi mais longe assim, abriu a carruagem e falou assim,
assim, não, eu quero estar com o Senhor. Não porque o Senhor me comprou por causa de um dever, mas é porque eu tenho uma gratidão e amor pelo Senhor. Reconheceu, né? Então é isso que a gente tem que servir a Deus, é assim, não é por obrigação. E se a gente for lá para 1 Coríntios 9:6, eu vou ler porque como, né, as pessoas assistem, para saber o que a gente está falando. 1 Coríntios 9:6 fala assim, 9:16, desculpa. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar. Está vendo? Não faço mais que minha obrigação. Pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Olha o barreiro. Ai de mim se não pregar o Evangelho. Então eu não faço mais que minha obrigação. Mas eu tenho que fazer com amor, com gratidão. Não é como se é uma coisa assim, entendeu? Tenho que fazer, não. Entendeu? Bom, vamos para frente. E se a gente serve a um Deus tão amoroso, tão misericordioso com a gente tem que servir com alegria mesmo. E Deus ama o que serve com alegria. Não é não? Porque a gente é servo, não é escravo. Exatamente. Vamos lá então para o capítulo 18. Capítulo 18. A parábola, a gente vai trabalhar duas parábolas aqui. E se vocês observarem, eu gosto muito de mostrar isso. Regina, eu queria destacar o verso do capítulo 17. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizeis, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Aí fez obrigação. Sabe por quê? Porque tem pessoas que às vezes fazem as coisas para Deus e acham que Deus está naquele direito de, eu fiz, Senhor, então você tem que me dar. Como se fosse aquela troca, sabe? A barganha. Mas não é. A gente não tem esse direito. Né? Nós não temos esse direito. Por isso que está falando aqui, porque a gente não serve inútil, a gente não faz mais do que deveria fazer. Tem um dizer que fala, faz o bem na hora tem. Verdade. Então vamos lá, vamos andar mais um pouquinho aí. Parábola do juiz iníquo. Nesse capítulo aqui tem duas parábolas, tá? Que falam sobre oração. Duas. E vocês estão vendo, abaixo do subtítulo não tem nenhuma referência. Então significa que só tem no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, tá? Então a gente vai comparar as duas. Olha aí, a parábola do juiz iníquo e a parábola do fariseu e do publicano. Eu fiz um quadrinho aqui, mas não dá para vocês verem, mas eu vou, tá? Vou falando aqui. A parábola do juiz iníquo é quando Deus responde à oração. Responde à oração. A parábola do fariseu e do publicano. Publicano é quando Deus não responde à oração. Como assim? Vocês vão ver. No juiz iníquo, a viúva, que naquele tempo viúva era uma pessoa desprotegida, né, desfavorecida, e ela precisava de resolver uma causa dela. Ela não sabe a quem buscar. Ela vai no tribunal, procura um juiz e fica lá, insistindo, o juiz não quer nem saber dela, fala, não, porque mulher é chata, e está lá insistindo, ela fala, quer saber de uma coisa? Está insistindo tanto, eu vou resolver o problema dessa mulher, porque aí ela some, fica o livro dela, e ela não me perturba mais. Por isso que eu estou falando, é a oração que Deus responde nesse caso. Vou explicar. A outra, do fariseu e do publicano, os dois foram ao mesmo tempo, no mesmo lugar que é o templo, na mesma hora. Um começou a orar, falando, o outro foi lá humilde. Bom? Bom, vamos ver. A lição que a gente tira da parábola do juiz iníquo. Às vezes a gente é tomado pelo desânimo, mas a gente fica cansado às vezes, mas não é porque a gente está orando, não, é porque a gente não ora. A gente não ora. Eu não falei com vocês, a gente tem que orar até que Deus responda. Mas Deus se Ele vai responder sim ou não. Né? Porque o talvez a gente já está esperando. Né? Não, enquanto você está... Eu ouvia muito, né? Quando a gente estudava nos juniores, a resposta de Deus é sim, não, talvez. Mas eu acho que para Deus não existe talvez não.
É sim ou não. Eu estudei sim, não e espera. Pois é, o espera já é você assim, Deus não está respondendo Por agora. enquanto. E é por enquanto, ele vai responder. Na hora dele. Mas na verdade é sim ou não, né? Não? Resumindo, é sim ou não? Né? Então, olha aí. E Jesus fala que a oração é um dever, né? Vocês estão vendo no versículo 1 aí de João, capítulo 18. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar. A gente tem que orar. É um dever. Não é assim, se vocês, lembra de Jesus falou, quando for orar? Quando vocês for orar. Mas não é se você for orar, não. Se, não. É um dever. Aí é um dever mesmo. Porque como que você relaciona com a pessoa sem conversar com a pessoa? Ela é minha irmã, eu não converso com ela? Não tem jeito não, né? Então, olha só, a viúva, ela era desconhecida, desprotegida, indefesa, ela não conhecia o juiz, ela não tinha amigo no tribunal, não tinha acesso ao juiz, e o juiz atendeu por medo da mulher, né? E para ficar livre desse juiz, da viúva, o juiz atendeu o pedido dela. Os filhos de Deus, vamos comparar conosco. Nosso nome está rolado no céu, então a gente não é desconhecido. Temos livre acesso ao trono de Deus, qualquer momento, qualquer lugar. Temos junto ao Pai Jesus Cristo, nosso advogado. Temos as promessas nas Escrituras. Nós entramos confiadamente no trono da graça e Deus ouve e nos atende por amor. Mas ele ouve, mas ele atende segundo a soberana vontade dele. Porque ele que sabe o melhor pra gente. Eu sempre falo que a gente não consegue enxergar nem a esquina. E Deus já vê depois da esquina. Então, se ele não atende, é porque ele sabe que isso não vai ser bom pra gente. Porque a gente não está vendo. A gente só consegue enxergar o nosso hoje, né? Muito bem, vamos para sobre viúva, eu procuro entender a viúva no Velho Testamento. Elas podiam casar outra vez, como pode hoje? Sim, porque não tem aquela, a gente vai falar lá na frente, que quando... A Ruth não casou? A Ruth casou. Mas a minoria que se casaram pela segunda vez no Velho Testamento, a minoria. Mas é porque era comum naquela sociedade o desprezo à viúva. A viúva. Normalmente, quando o marido morria e a viúva só tinha filhas, por exemplo, ela ficava alijada de todos os bens que ela tinha e passava para o irmão, para o parente homem mais próximo. Hoje, aí eu Entendi. de Muito hoje, obrigado. lá em Portugal, as viúvas ciganas, que tem muitos ciganos em Portugal, Na Europa é assim. ficou viúva hoje, com 16 anos, vai pro resto da vida. Não pode casar. Isso eu entendi. Porque isso Entendeu? São foi uma coisa coisas que eu assim. aprendi. É lei deles lá, no caso, né? Mas aqui a gente vai ver, Distorção, tem a lei Levirato, né? A gente vai falar sobre isso. Que era assim, se a mulher... Não, vamos lá na frente, eu falo sobre isso. Tá bom? Então, eu falo sobre isso. Mas vamos lá, vamos terminar aqui a parábola do fariseu. Eu vou falar, tá? Sobre essa questão aí. Mas vamos lá para a parábola do fariseu e do publicano. A gente tem um que ora como se a oração fosse um relatório do bom comportamento. Era o fariseu. Né? Primeiro a gente tem duas orações e nós temos dois resultados. A do fariseu, o fariseu orava, tecendo aquele relatório das suas virtudes. E era em voz alta. Em voz alta. Então, olha só, ele não orou, ele se exaltou. Olha lá, o fariseu, olha como é que ele começa. Ele põe em pé, e aqui, gente, nesse versículo 11, não está escrito isso aqui. Mas se a gente for ler o 13, a gente vai ver que o 11, ele está posto em pé, perto de onde o sacerdote fica. Ou seja, lá na frente. Lá na frente. Sabe por quê? Porque olha o publicano, estando em pé, longe. Se um está longe, o outro está perto. Perto de quê? Do altar lá, né? Então o fariseu está lá, o bonzão está lá. Perto do microfone. Né? Perto do microfone. É. Falando seus relatórios. Olha o relatório dele. Ó Deus. Primeiro assim, o público dele era quem? O povo. Não era Deus. E Jesus ainda falou assim, ó.
Jesus propôs a parábola que alguns que confiavam em si mesmo, ele quis justificar isso, né? Ele falou assim, um fariseu que orava de si para si mesmo. De si para si mesmo. Entendeu? Então o fariseu estava orando. Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens. Roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como esse publicano aí. Ou seja, eu sou melhor do que eles. Eu sou melhor. Eu sou melhor do que eles. Né? Então o que ele está dizendo aqui? Olha, eu não roubo, eu sou justo, eu não sou adúltero. Não é isso. Ele está tecendo um relatório da vida dele. Mas para os outros ouvirem, nossa, aquele ali é super consagrado, né? Super consagrado. Vamos pegar lá fora. Aí, então, olha só, ele não orou, ele se exaltou. Provavelmente, ele deve ter cantado aquele hino olhando para o espelho. Grandioso és tu. Aí ele se acha top, né? Olhando para o espelho. Ele Provavelmente. levou mais ainda. Provavelmente. Ele orou não se dirigindo a Deus, mas ao plenário. Sua posição em pé já denotava a altivez e a vaidade. Orou perto do altar, no lugar do sacerdote. Ele escolheu para a palavra assim, que melhor destacar as suas virtudes. Ele ficou falando dos outros, né? Não sou melhor do que os roubadores, né? A intenção dele era a plateia. Ele pediu alguma coisa? Não. Não, ele não pediu nada. Sabe por quê? Porque ele tinha tudo, ele era tudo, ele era melhor que todo mundo. Ele não pediu nada. Ele não pediu nada. Tá? Ele confiava em si mesmo. Vamos ver o publicano. O publicano fez uma oração, ó Deus, ser propício a mim, pecador. Foi uma oração humilde. E ele estava falando com Deus. Né? Ele batia no peito. Vai falar do coração dele, né? No coração dele, ele batia no peito. Ele não ousava ainda levantar os olhos. Não. O fariseu estava assim, Senhor, ó, sou bonzão. Né? Então, olha só, o publicano, ele apresenta-se como necessitado de misericórdia. A oração dele é pessoal, ele não fala dos outros, ele fala de si mesmo. Ser propício a mim, porque lá eu sou pecador. A oração é humilde, ele reconheceu o seu pecado e confessou. Foi uma oração com o coração quebrantado. Aí, lá em Salmo 51, 17, a gente encontra o salmista dizendo assim, 51, 17, sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezará Deus. Então a gente teve duas orações e dois resultados. Deus não ouviu a oração do fariseu, mas ouviu a do publicano. Então que a gente possa pensar nisso, né? Bom, 19, capítulo 19. Eu sempre penso nessa parábola, porque assim, qual que é o problema do fariseu? Né? Porque ele faz tudo certo. Né? E assim, na realidade ele tem uma vida exemplar, que todos nós deveríamos seguir. Né? O único problema dele é orgulho. E assim, orgulho é um pecado seríssimo. Né? É o pecado de Satanás. Satanás, a Bíblia fala que era um anjo perfeito, né? Mas que ser igual a Deus. Então assim, não que o fato dele ser grato a Deus por não pecar, não roubar, não matar, né, ser uma pessoa exemplar, seja ruim. Eu acho que todos nós deveríamos ser gratos a Deus, porque Deus nos livra de muita coisa. Né? Eu, com 50 anos, eu conheço gente com 15 que tem muito mais coisa para se arrepender do que eu. Então eu agradeço a Deus de ter me livrado de muita coisa ruim nessa vida, mas eu não posso deixar isso ganhar o meu coração e eu pensar, nossa, sou bom mesmo, né? Porque aí é orgulho. E aí eu fico muito perto de Satanás quando eu peco nesse orgulho. Nesse ponto, né, eu mais ou menos entendo que é o seguinte, é melhor você ter um pecado, um espinho na carne, que você luta contra ele, igual esse publicano tinha, vários, eventualmente, e você ficar na dependência de Deus, do que ser uma pessoa perfeita, né? E pensar, não, eu não preciso de Deus, porque eu consigo fazer pelo meu esforço. E às vezes
usou isso para se envaidecer. Foi a vaidade. O que é muito ruim, que acaba afastando ele de Deus. Que a pessoa que é perto de Deus, ele não usa uma qualidade, não sei se seria bem uma qualidade. O fato não é dele não ter, digamos assim, pecado tanto, que a gente não sabe, né? Porque pensamento também é pecado. Mas o fato dele ter uma posição um pouco privilegiada fez dele um orgulhoso para se achar melhor que os outros. Né? Eu sempre falo, eu nasci em berço evangélico, nós nascemos em berço evangélico, e o fato de conhecer a Bíblia primeiro não me fez melhor do que aqueles que não nasceram. Mas eu tive a oportunidade de errar menos. Porque uma vez que eu conheci a palavra de Deus, a gente erra menos. Então a gente tem que usar isso como uma gratidão, mas não como um meio de dizer que você é melhor que o outro. Né? E uma outra coisa que eu acho que às vezes é uma desvantagem, porque a pessoa que não nasceu em berço evangélico, ela tem uma consciência muito maior da conversão do que eu, porque ela esteve do outro lado e eu não estive. Né? Então isso, toda criança que sabe, lá em casa eu falo para minhas filhas, olha, não é o fato de que você tem uma comida no prato, você vai desdenhar, eu não quero comer. Eu tenho que ensinar ela que ela precisa dar valor àquilo que ela tem no prato, porque o outro não tem. Né? Então, ou seja, ela vai te dar passar fome para dar valor ao que ela tem no prato? Não. Quem nasceu em berço evangélico, quem converteu cedo, tem que ter a mesma visão. Dar valor ao que tem, para não ter que passar por experiências ruins, para poder ter a consciência do quão grande é conhecer Deus desde pequeno, né? Ser criado nos caminhos. E quando nasce dentro do lar evangélico, que no caso é o meu caso, em determinada época, a gente se afasta, mas você se afasta, sempre parece que tem um negócio lá te chamando, você não pode fazer isso não, e assim a gente volta. Amém. Agora aqui, você se lembra que eu falei quando teve aquela mulher que, né, prostituta e os fariseus? Lembra o que a gente falou? Tanto os fariseus quanto a mulher, os dois deviam a Deus. Deviam, igualzinho, mesma coisa. Nós somos devedores a Deus, da mesma forma. Só que, no caso do filho, do filho pródigo, os dois, um estava na casa de Deus, do pai, estava na casa do pai, não dava valor às coisas do pai. Estava longe. Entender? Então, assim, nós estamos... Aqui foi bom ter chamado a atenção. Isso aqui a gente tem que ser grato, sim. Agora, a intenção desse fariseu aqui era vaidade. Sobre o fariseu, né? eu queria falar. Era vaidade. Ele foi um pouco ousado, não foi? Não? Ele foi muito ousado, né? Mas assim, mas é porque ele queria mostrar que era melhor. Que Deus. Né? Exatamente. Então, assim, a gente tem que ser grato, sim, a Deus, né? Esse ponto aí foi muito importante também, né? O que vocês falaram aí. A gente tem que ser grato, sim. Mas a gente não pode também, da mesma forma que o outro faz, eu não sou isso, eu não sou... A vaidade, a gente também se achar, eu sou melhor do que o outro, não. Porque a gente está no mesmo nível. Nós estamos devendo a Deus da mesma forma. Só que uns estão devendo mais, outros devendo menos. Certo? É igual o filho mais velho falou para o pai, eu não saí daqui, fui para a orgia, não gastei o dinheiro com a mulher, não fiz isso, não fiz aquilo. Mas estava longe do pai. Dentro da casa do pai estava longe, não tinha comunhão com o pai. Entenderam? Então a questão é essa, todos nós estamos devendo no mesmo nível de dívida com Deus, mesmo nível. Mas é claro que graças a Deus a gente tem que agradecer mesmo, né? Eu não estou lá no mundo fazendo as coisas erradas, eu estou aqui. Mas não significa que eu estou aqui, que eu sou melhor do que ninguém. Eu também sou pecadora. Né? Então a gente tem que ter realmente essa consciência. Eu acho também que quanto mais perto a gente está de Deus, a gente mais entende a santidade dele e quanto nós somos miseráveis pecadores. Exatamente. Então, Deus é muito contrário. Deus é a nossa luz. Se a gente está perto dele, ele nos faz enxergar o que a gente está fazendo de errado. Se a gente está longe, a gente está nas trevas, alguém enxerga alguma coisa nas trevas? Não vai enxergar. Não é? Muito obrigada pelas participações aí, foi muito bom. Agora vamos andar mais um pouquinho? Acho que vou ter que andar no próximo semana. Mas foi bom, tá, gente? Foi bom. Mas é porque o nosso tempo é muito reduzido e eu tenho que sair para ensaiar. Mas aí na próxima semana a gente vai falar de uma pessoa muito bacana.
Zaqueu. Ó, só vou dar fazer um spoiler, né? Ó, a vida de Zaqueu, presta atenção o que a gente vai falar dele. É um homem que se tornou uma criança, um homem que procurava e foi encontrado, um homem pequeno que se tornou grande, um homem pobre que se tornou rico e um anfitrião que se tornou convidado. Olha. Aguarda. Até a próxima semana, então. Você vai dar licença que eu tenho que sair para ensaiar. O microfone, ligação. Como é que diz aqui? Ah, é aqui embaixo, aqui embaixo. Queridos, então vamos encerrar nosso momento aqui. Né? Eu acho esse momento muito gostoso, né? Um momento que a gente participa, tem um momento de refletir, de ponderar algumas coisas, às vezes ver coisas que a gente, né, passa por cima, e aí chega um momento que a gente tem que parar e pensar de novo. Então vamos aí continuar com o Lucas, né, e na nossa jornada aí de estudos. Maria, vem cá, vamos encerrar. Maria parar. Não vai fazer um pedido, né? Ah, então a ordem do senhorita acabou. Você vai falar o quê? Você vai falar, Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos a oportunidade de estarmos aqui nessa classe tão bonita, Maranata, estudando a tua palavra, pesquisando, nos orientando de acordo com o Espírito Santo, tem falado com cada um aqui. Queremos pedir que o Senhor continue nos ajudando, fazendo com que a gente possa trabalhar junto com o Espírito Santo, sob a orientação dele, para que nós possamos crescer à estatura de Cristo. Pedimos a tua bênção, a tua proteção, o teu cuidado, no que vai ser realizado durante esse culto que nós estamos prestando aqui. Leva-nos de lá para o templo, para que possamos ouvir a tua palavra e entoarmos louvores ao teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E aí, Chiné? Já parou, né? Já desligou, né? Não está gravando.